Olá, boa noite. Está no ar o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E nesta quinta-feira, dia 31 de março, a gente recebe aqui em nosso estúdio o José Roberto Ramos, que é o gerente do SESC de Jundiaí. Quem também participa desta edição do programa Observatório Regional é a jornalista aqui da casa da TV Rede Paulista, Marília Porcari. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. Muito boa noite, começa agora o programa Observatório Regional aqui pela TV Rede Paulista. E hoje aqui em nosso estúdio a gente recebe pela primeira vez o José Roberto Ramos. Ele que é gerente do SESC da unidade de Jundiaí, a unidade que completa já agora no próximo dia 18 de abril, 1 ano, 12 meses de atividades. José Roberto, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no programa Observatório Regional. Boa noite, Leandro. Prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre o SESC. Bacana, sempre assuntos importantes, né, Marília? Obrigado também pela presença. Obrigada, e principalmente o que a gente percebe aí, questões culturais, né? Que a região estava carente nesse sentido, muita gente indo para fora. José, você não é de Jundiaí, a Marília é natural daqui e ela gosta muito de motocicleta, então às vezes ela na garupa do noivo ia para outros lugares, outras cidades, e tem visto aí que a população de um tempo para cá começou a ter muito mais opções, não só de cultura, de lazer, enfim. Marília, boa noite e obrigado por participar desse programa também. Boa noite, Leandro. Prazer estar aqui mais uma vez. E é muito legal falar do SESC justamente por isso, porque é uma ferramenta legal, um instrumento legal que a gente tem aqui de cultura, de lazer, de esporte. É mais uma opção para a cidade, né? O SESC, né, o Serviço Social do Comércio, instituição brasileira, privada, que é sem fins lucrativos, mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços, turismo, com atuação em todo o âmbito nacional. E no estado de São Paulo já são 16 SESCs no interior. O daqui de Jundiaí é o mais novo? É o mais novo. É o mais novo. Foi o último, né, que inauguramos no interior, que se soma, né, a esses outros 15 centros espalhados pelo interior e outros 20 que ficam na capital. São 36 ao todo no estado de São Paulo. Agora, o José Roberto, ele estava falando para a gente, fora do ar, o seguinte, que nesta unidade de Jundiaí, que atende a quantos municípios? É uma região, né, de 80 municípios. Na verdade, nós atendemos, além da cidade de Jundiaí, nós temos outros 20 municípios do entorno, num raio de até 130 quilômetros. Quer dizer, e uma peculiaridade desta unidade do SESC de Jundiaí é com relação à cultura. Por quê? O que é que foi percebido nesse período de 12 meses, nesse segmento cultural? Olha, Leandro, a gente, nessa implantação, a grande maioria das atividades que nós oferecemos, elas têm tido uma demanda reprimida, né? São atividades onde o público tem aderido, tem lotado, né, o nosso teatro, o ginásio, que recebe muitas atividades culturais, as atividades que são abertas, né, temos muitas delas que acontecem na área de convivência do SESC, que é aberta ao público em geral, enfim, e todas elas com uma procura muito grande de público de diferentes idades, né? Então, as atividades para criança têm um público muito grande, atividades para jovens. O público da terceira idade tem frequentado, né, bastante o SESC. E uma característica muito interessante de Jundiaí é a procura pela leitura. A nossa biblioteca hoje ela já é uma das bibliotecas mais procuradas das unidades do SESC, né? Isso a gente observa no dia a dia, as pessoas que vão ao SESC, que ficam na própria biblioteca, pegam jornais, revistas, livros, e também para aquelas que fazem um empréstimo de livros e levam para suas casas, ficam durante 15 dias, algumas renovam, ficam mais 15, retornam, devolvem esse livro, já levam outro, enfim. Então há uma procura muito grande também pela biblioteca e pela literatura como um todo, né? Dentro do programa Literatura, além da biblioteca, nós temos permanentemente contação de histórias, né? Que são artistas que vêm
contar histórias para crianças, para jovens, adultos, enfim, dentro da própria área da biblioteca. E sempre também com um público muito grande. Inclusive, já teve alguém descontente, morador ali do entorno, que queria uma carteirinha, porque ele queria pegar livro todos os dias praticamente, achava que não podia fazer isso e pode fazer, a população pode comparecer ali ao espaço reservado, ou então retirar esses livros? Pode sim, né? Inclusive a biblioteca é um dos programas, né? um dos espaços da unidade, como a maioria, né? Que é acessível ao público em geral. Né, e com atividades gratuitas. Então, a biblioteca, qualquer pessoa vai ao SESC, ela faz o seu cadastro e ela pode retirar livros, levar para sua casa, né, da mesma maneira que aquele que tem a credencial. Né? A biblioteca ela tem essa característica do acesso ao público em geral. E aí a pessoa ficou nervosa lá, porque ela... Foi um senhor que nos procurou e ele porque queria, né, o cartão de matrícula para poder acessar a biblioteca. E quando ele soube que ele não precisaria, né, ser um funcionário ou um aposentado do comércio para acessar a biblioteca, ele ficou feliz da vida e é um frequentador assíduo, está sempre lá com a gente. Está direto lá. Tá sempre lá. Marília. Interessante falar um pouquinho sobre isso, porque o SESC é voltado para quem trabalha no comércio. E aqui em Jundiaí ainda não havia um espaço como esse para um público diferente, que é o funcionário do comércio. Como que foi a adesão? Muita gente foi atrás do SESC, fez a sua credencial? Olha, nós fizemos numa fase pré-inauguração, então desde fevereiro do ano passado nós começamos a procurar empresas do comércio para fazer a matrícula dos trabalhadores antes mesmo da inauguração da unidade. Nós inauguramos a unidade com mais de 20 mil pessoas já cadastradas, né, que queriam o seu cartão de matrícula. Ao longo de 2015, nós tivemos 65 mil matriculados, que também já é um número que supera a nossa expectativa inicial. Então, a procura pelo trabalhador do comércio tem sido muito grande, é o nosso público prioritário, tem acesso exclusivo à área de odontologia, por exemplo, né? Todas as ofertas que temos de cursos permanentes, né? Na piscina, na ginástica, enfim. Normalmente nós oferecemos para esse público prioritário, né, numa data anterior e posteriormente a gente disponibiliza vagas para a população em geral. Então, o trabalhador do comércio ele tem essa prioridade no nosso atendimento. E a média de público semanal durante esse período? Olha, nós tivemos assim um pico, né, maior de semana, nós tivemos aí 18 mil pessoas ao longo de uma semana. A nossa média hoje é de 15 mil pessoas por semana e distribuído de uma maneira bem, enfim, igualitária, em torno de 2 mil pessoas por dia, que também é uma característica interessante daqui de Jundiaí, né? Apesar do SESC ser considerado como um centro de lazer, mas a gente tem uma procura muito grande durante a semana também, né? Não só sábado e domingo. Sábado e domingo a gente vê a procura muito por famílias, muitas pessoas que ainda estão indo conhecer o SESC, que estão indo pela primeira vez, né? Mas durante a semana a gente tem essa adesão de um público permanente muito bom, em torno de 2 mil e poucas pessoas por dia. A criançada é mais no final de semana, adolescentes? Né? Não, a gente tem também durante a semana, né? A gente tem alguns programas permanentes também que levam crianças, que levam jovens, né, durante a semana. Mas aos finais de semana, até por conta das famílias, né? Então, o nosso espaço de brincar, por exemplo, que é uma área específica para crianças até 6 anos, onde elas entram normalmente acompanhada do pai ou da mãe, de um avô, de uma avó, enfim, para brincar, né? Esses espaços, aos finais de semana, eles ficam lotados, sempre, né? Procura todas as atividades para criança, elas realmente têm uma procura muito grande. Legal. E quais são as áreas que vocês sentem que tem mais procura? É a parte cultural, esporte? Como vocês veem isso aqui em Jundiaí? O que está sendo mais atrativo no SESC? Olha, tá bem, eu diria que de uma forma, uma procura muito parecida, né, em todos os programas, né?
O equipamento, né, essa unidade, ela tem espaços, né, que possibilitam programas em todas as áreas, né, tanto na área esportiva, quanto na área artística, na área socioeducativa. Então a gente observa essa procura de uma forma bem igualitária assim, nos diferentes programas. As atividades físico-esportivas, elas atraem mais esse público permanente. Então as pessoas que procuram a ginástica visando, enfim, melhores condições de saúde, estética, enfim. E da parte artística mais para os momentos mais pontuais, as atividades, né, artísticas dos finais de semana, os shows, os espetáculos de teatro, espetáculos de dança, né? Como eu disse anteriormente, a biblioteca, assim, dos programas permanentes da área mais artística, da área cultural, é o programa que a gente tem um público mais permanente. Deixa eu, José, te perguntar o seguinte. O SESC, de alguma forma, ou as atividades oferecidas, principalmente a contratação de artistas, foi afetado de uma maneira geral por essa crise que o país vive hoje? Foi. Na verdade, o SESC, desde o ano passado, a opção por conta, né, da diminuição da arrecadação, que impactou também o SESC, a decisão institucional foi de não diminuirmos horário de atendimento. Então a unidade ela continua atendendo desde as 7h30 da manhã, quando começam os cursos. As portas para o público em geral abrem às 9 horas, né, isso de terça a sexta, e fecham às 22h. E aos finais de semana das 10 às 19h. Então o horário de atendimento nós não mexemos. O quadro de pessoal também não foi mexido, né? Agora, nas programações, então, principalmente programações internacionais, programações onde envolve aí uma produção, né, com valores que envolvem dólar, enfim, euros, enfim. Então, essa programação ela foi diminuída. Todos os compromissos que já haviam sido assumidos, né, com produções internacionais foram mantidos, porém a gente vem trabalhando com uma diminuição dessas produções internacionais principalmente. Porque a arrecadação vem dos associados. Como é que funciona a arrecadação do SESC? O SESC tem dois modelos de arrecadação, né? Uma delas que é a principal arrecadação, que é a contribuição feita pelo empregador. Tá. Né? Então, o dono da empresa, né, ele faz uma contribuição em cima da folha de pagamento, né, dos seus funcionários. Então, com a diminuição do número de trabalhadores, obviamente que essa arrecadação ela diminui. E nós temos uma arrecadação que é uma arrecadação, enfim, do dia a dia da unidade. Então, nós temos uma área de alimentação onde as pessoas pagam para se alimentar. Nos programas permanentes há uma taxa, né? Todas essas taxas, né, esses valores, eles são subsidiados. Porém, uma receita também que ela entra, né, uma receita operacional da unidade. Né? Então, são esses dois modelos, mas a base da arrecadação que mantém o SESC é essa arrecadação que é compulsória, que vem das empresas do comércio de bens e serviços. Patronal. A patronal. Bom, aí ocorre demissão, diminui o número de funcionários, assim também como em sindicatos, né? O número de sócios e de filiados aos sindicatos também cai. Então, uma situação difícil para todo mundo. O programa Observatório Regional faz uma rápida parada. Mas não sai daí que a gente volta em instantes. Já voltamos, agora ao último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira, dia 31 de março. E a gente conversa com o gerente do SESC de Jundiaí, José Roberto Ramos. José, que tipo de análise de impacto de estudo é feito em uma determinada cidade ou região para que possa assim, se instalar uma unidade do SESC? Imagino que são inúmeros, né, estudos de público, de necessidade, até para que você... porque deve ser um investimento muito alto. É um prédio muito grande, que oferece várias atrações. Então, e para que realmente ele tenha atividades e público durante o ano inteiro. Então, que tipo de estudo é feito?
O principal estudo ele leva em consideração a regionalização das unidades, né? Então, são hoje 650 municípios no estado de São Paulo, e nós temos cada unidade que é instalada numa cidade do interior, ela atende uma determinada região, né? A cidade em si, ela necessariamente tem que ser uma cidade onde haja um número de trabalhadores, né, do comércio, onde haja um comércio, enfim, forte, né? Normalmente também há uma negociação com as prefeituras, né, para essas áreas onde são construídas as unidades, né, e uma ação dentro da presidência, do conselho, do SESC também, que fazem essa análise a partir dessa distribuição do Sindicato do Comércio Varejista, que é, né, os sindicatos que mantêm aí estão presentes no nosso conselho hoje. Das unidades que a gente tem no estado de São Paulo e as da capital, todos os programas são exatamente iguais em cada unidade ou não? Existe uma diferença de acordo com o público? Os programas eles seguem todos um padrão, né? As unidades elas acabam de uma certa forma ajustando a operacionalização desses programas, né? Mas de todas as áreas, então o nosso programa de ginástica hoje chama-se Ginástica Multifuncional, é um programa do SESC do Estado de São Paulo e que é o mesmo programa em todas as unidades que você for. O programa Curumim, que é um programa para criança de 7 a 12 anos, ele segue uma mesma estrutura, uma mesma carga horária de atendimento. Os profissionais que desenvolvem o programa são profissionais com o mesmo cargo, né, o tipo de atividade, o lanche que é oferecido, enfim, tudo isso segue um padrão, né? As unidades elas operacionalizam de uma certa forma, por exemplo, o programa Curumim. Tem uma unidade como Jundiaí, você tem um ginásio, você tem salas de múltiplo uso, de uma característica diferente de uma unidade como Ribeirão Preto. Então, a maneira como a gente desenvolve esse programa em Jundiaí é diferente da maneira como a gente desenvolve em Ribeirão Preto, por conta da estrutura. Da estrutura. Por conta da estrutura, não do conceito, da proposta, do conteúdo do que é, ou do do público, que é oferecido. Mas sim da estrutura, aquilo que o prédio oferece. Isso. Na verdade, se fala muito de vocação, né? Qual é a vocação dessa unidade ou desse prédio? Na verdade, a vocação das unidades do SESC hoje elas são muito parecidas, né? Todas elas desenvolvendo a maioria dos programas que são já, enfim, consolidados no estado de São Paulo. Marília. Falando um pouquinho sobre a parte de cultura da cidade, tem uma demanda reprimida pela cultura, mas os artistas também necessitavam de mais espaço. Vocês já estão buscando artistas de Jundiaí? Pretendem trabalhar com isso? Já temos várias companhias, vários artistas, vários grupos que têm se apresentado, né, na unidade de Jundiaí, e até por conta disso são grupos, artistas que acabam entrando nesse, vamos dizer, nesse circuito SESC, né? Uma vez que um grupo ele se apresenta em uma unidade, essa unidade acaba sendo uma vitrine para outras unidades, né? Nós temos colegas de diferentes unidades que costumam circular pelas unidades para ver aquilo que está acontecendo, né? E aqui já temos sim recebido grupos de Jundiaí que têm se apresentado. E em outras unidades eles estão indo também. Então a programação, de uma certa forma, ela também tende a ser mais ou menos parecida ou não, das unidades? Ela tem uma curadoria que é central, né, que ela acaba permeando essa programação, porém em cada unidade tem também os nossos animadores culturais, né, que são os profissionais com a formação e que estão ali voltados para essa pesquisa, para essa proposta, para essa programação. O que há normalmente é um intercâmbio que é feito entre esses colegas, né? Então, a nossa pessoa que cuida de música, por exemplo, que programa música aqui em Jundiaí, ele está sempre conversando com um colega de Sorocaba, de Campinas, de Piracicaba, né? Até procurando eventualmente viabilizar produções que sejam um pouco mais caras, né, de vir para uma unidade, e daí vem hoje em Jundiaí, amanhã vai para Sorocaba, depois de amanhã vai para Campinas. Então essa produção ela acaba ficando um pouco mais viável do ponto de vista de deslocamento,
né, das E daí companhias. até o artista também já tem agenda, né? E para o artista, né, é interessante. Normalmente os grandes shows eles seguem também essa tendência, né? Nós temos hoje Zélia Duncan se apresentando no Sesc, né? E Zélia Duncan ela acaba fazendo também outras unidades, né? E dentro dessas ações programadas pelo Sesc, então são o campo de atuação. Vocês têm educação, saúde, cultura, lazer e assistência. É isso? Isso. Em todas essas, por exemplo, vamos tirar a cultura, que a gente já falou lá no outro bloco também, que tem sido muito procurado, tem sido diferencial, a leitura e tal. Mas aí a gente pega as outras áreas de atuação. O que é que desperta mais interesse e por quê? Dá para você, por exemplo, traçar esse perfil do seu público e também futuras necessidades daquilo que o frequentador deseja, aquilo que ele quer que o Sesc ofereça a ele? Cultura e lazer são os dois programas que mais levam as pessoas ao Sesc. Isso, né? Aí é geral, em todos eles. Em todos eles, é uma procura, né, geral. A saúde, por exemplo, ela entra, como nós não oferecemos, nós não temos consulta médica, nós não temos um ambulatório, então as pessoas elas não procuram uma unidade do Sesc procurando saúde, né? O tratamento odontológico, vamos dizer assim, é o programa com esse perfil mais tradicional que as pessoas procuram para fazer o tratamento da saúde, da boca, dos dentes, enfim. Porém, o nosso programa de alimentação, por exemplo, né? Nós temos uma área chamada comedoria, onde nós oferecemos ali refeições rápidas, lanches, enfim. Por trás do que nós oferecemos, há toda uma proposta de saúde. Então, a alimentação do Sesc, ela segue um tripé, né, de ser saudável, de ser contemporânea, né, e de ser brasileira. Então, esse tripé é o que permeia aquilo que nós oferecemos como alimentação. Então, a saúde ela acaba sendo disseminada, oferecida dessa maneira. O programa Curumim, as crianças elas vão muitas vezes mais procurando ter uma ocupação para uma atividade esportiva, para uma atividade artística, porém a criança que está lá, ela é convidada e ela participa de uma oficina de hábitos alimentares, ela participa de um programa de saúde e de odontologia, ela passa por uma avaliação médica de um exame dermatológico para ela frequentar, por exemplo, a piscina, e nessa avaliação o médico acaba conversando com a criança e ao identificar alguma coisa ele pode direcionar para os pais, enfim. Então a saúde ela entra, vamos dizer, não como uma procura prioritária, mas de uma forma paralela. Não é essa a primeira opção. Não é a primeira opção. As pessoas elas procuram o Sesc basicamente procurando cultura, procurando lazer. Né? Tá. Má? Então, falando um pouquinho aí sobre essa questão de saúde, do projeto Curumim, esse é um projeto que também tem um caráter socioeducativo, né? Vocês abrem para a comunidade, recebem, depois de preencher a vaga com quem é do comércio, né? Vocês recebem quem é de fora. Por que o Sesc abre as portas dessa maneira para a comunidade? Nós entendemos que, além do atendimento a esse público prioritário, nós temos condições, né, de alguma forma, de contribuir para a comunidade, para a sociedade na qual nós estamos inseridos, né? Você pega uma unidade como essa de Jundiaí, e a gente sabe que durante a semana, principalmente o trabalhador do comércio, ele está trabalhando, ele não, né, muitas vezes não tem o tempo de vir. Nós não podemos de forma nenhuma ficar com os nossos espaços, com as nossas áreas ociosas. Isso é o que a gente persegue o tempo todo. Né? Então, todas as ofertas que nós temos, todas as condições que temos de ampliar atendimento, nós temos ampliado. Né? E é uma proposta do Sesc de trazer a sua contribuição para essa sociedade em que a gente está inserido. Bom, José, rapidamente, para quem quiser conhecer, usufruir, como pode fazer? E que não é do comércio.
É só ir ao SESC, de terça a sexta, das 9 às 22, sábado, domingo e feriado, das 10 às 19. As portas são abertas ao público em geral. Normalmente, você vai ao SESC, você é surpreendido, porque você chega, tem uma atividade que você não esperava e que está acontecendo, você para, você começa a assistir, a participar dessa atividade, você faz amizades. A grande maioria dos nossos espaços são acessíveis ao público em geral. A grande maioria das nossas atividades, elas são acessíveis e gratuitas. Então, o SESC só ir lá. É só ir lá. Frederico Ozanam, 6.600, Jardim Botânico. Exato. Tá bom. Isso aí. Muito obrigado. Marília, boa noite, obrado também pela presença. Obrigado, prazer estar aqui mais uma vez. É isso aí, parabéns, né? 1 ano no SESC. Obrigado, enfim, pelo apoio, né, que vocês têm nos dado aí. E para a gente tem sido uma satisfação estar em Jundiaí e implantar esse desafio que é implantar uma unidade do SESC. Está sendo muito bom. Obrigado, boa noite. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e a gente se vê na próxima semana. Até lá.